Começamos então a guerra. Infelizmente é uma notícia que não é muito animadora de dar, mas também é uma notícia que eu achei que eu não daria. Para falar a verdade, eu sempre falei aqui que eu achava que não ia acontecer guerra, que o preço do petróleo iria despencar nas próximas semanas, meses. Sempre falei isso e estou aqui falando isso de novo e falando que sim, eu errei, né? Então, não é aquele tipo de gente que quando fala uma coisa acontece e fica se vangloriando e quando fala e não acontece, simplesmente morre o assunto, não fala mais nada. Então eu realmente acreditava que a Rússia não iria invadir a Ucrânia, mas isso era a minha ideia, o meu pensamento, eu não tenho como adivinhar e nem sempre eu acerto. Melhor, eu acerto muito pouco nas minhas operações, a grande questão é que a gente quando acerta, acerta mais financeiramente do que quando era. Então, para começar o vídeo, eu acho nada melhor do que falar isso, né? Tem que ser humilde perante o mercado, saber quando está certo, saber quando está errado. E também uma mensagem que eu quero falar no início do vídeo é o seguinte: quem ganhou dinheiro com isso, seja porque estava comprando em alguma commodity e ganhou dinheiro no início do dia de hoje, seja porque estava vendido em índice ou vendido em algum tipo de índice, enfim, quem ganhou dinheiro com essa operação, né, ou com esse acontecimento, é uma coisa que financeiramente é bom, é legal, muito bem, parabéns, parabéns pela operação, parabéns pelo time, talvez, ou algo do tipo. Mas se vangloriar, comemorar isso não é uma coisa bacana, porque está comemorando o início de conflitos armados, está comemorando uma espécie de uma guerra, está comemorando, né, comemorando que ganhou dinheiro enquanto outras pessoas no mundo estavam lutando e morrendo. De fato, pessoas morreram. Tá? Então, não acho bacana isso aqui, nem no filme aqui, que eu já citei isso mais de uma vez. O filme aquele que retrata da crise do subprime lá de 2008, aonde tem uma cena do filme que aqueles dois, os dois rapazes lá ganham dinheiro, lá bastante dinheiro, né? Começa pequenininho, numa garagem lá, e depois ganham muito dinheiro com a questão da crise de 2008. E o cara que estava ajudando eles lá fala, beleza, vocês ganharam dinheiro, mas não comemorem isso, porque é uma das piores crises que está acontecendo. Pessoas perderam o dinheiro da família inteira. Quantas milhões de pessoas perderam suas casas? Pessoas estavam literalmente cometendo suicídio porque não sabiam mais o que fazer da vida. Então ganharam dinheiro numa situação adversa do mercado. Mas infelizmente a gente tem que fazer isso. Eu só acho que, ok, ganhou, fez parte, é o trabalho, né? Então a gente ganha dinheiro quando está tudo bem e assim como a gente ganha dinheiro quando as coisas vão ruim também, né? Pelo menos é essa a ideia. Só acho que comemorar esse tipo de coisa não é uma coisa legal. Tá bom? Mas enfim, vamos ver o que aconteceu hoje em mais um vídeo. Buenas pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do Milho. Então, se você é novo aqui no canal, considere se inscrever aqui embaixo, ative o sininho, as notificações para receber os vídeos sempre de forma rápida. Use os comentários para enviar suas dúvidas, sugestões, isso é muito bacana, faz com que o canal cresça, mais pessoas sejam atingidas, tá? Então eu sempre fico muito feliz quando isso acontece. Vocês chegaram até aqui provavelmente porque alguém fez isso em algum momento, né, aqui nesse canal. Tá bom? Também peço que escaneie o QR Code que está lá em cima ou entre ali também na descrição. Tem o link para entrar no grupo do Telegram, é liberado, gratuito, todo mundo pode entrar, todo mundo pode falar, a gente troca ideia. É como se fosse um grupo de família, um grupo de amigos de vocês, então não tem que deixar nome, e-mail, telefone, nada. É só entrar lá, tenho certeza que não vai se arrepender e vai ser um bom investimento, apesar de ser gratuito, mas eu tenho certeza que não vai se arrepender. E me segue no Instagram lá, @ccmfoot, vira e mexe, eu posto coisa lá. Hoje postei coisa lá, hoje postei sobre as operações que eu fiz ontem, né, e hoje em dólar e em índice. Então dá uma olhada lá para entender um pouco o racional, é sempre bacana. Certo? Deixa eu mudar minha tela aqui e vamos começar falando da tal da guerra. Eu até posso pegar aqui umas notícias que eu estava dando uma olhada. Eu estava lendo aqui sobre a questão, né, da China e tudo mais. A China, a ministra da China lá deu algumas declarações a respeito da questão da invasão da Ucrânia. Eu não vou ler tudo isso aqui para vocês, obviamente, mas em resumo, o que ela falou? Falou que a Rússia está defendendo interesses russos dentro da Ucrânia. Que basicamente aquelas regiões ali separatistas, regiões fronteiriças ali, durante muito tempo a Rússia deu passaporte russo, deu cidadania russa para aquelas pessoas ali. Então chega um certo ponto, né, do tempo em que
tem muitos russos vivendo ali, porque as pessoas que estão morando ali, por mais que fossem nascidos na Ucrânia, né, fazia parte da Rússia, antigamente na antiga União Soviética, também tinham cidadania russa. Então a Rússia está defendendo, né, os interesses russos, né, reivindicando um território que deveria ser deles devido à quantidade de russos que habitam naquele lugar. Né? Então a própria China tem uma situação bem parecida com Taiwan, inclusive estão falando bastante disso agora, que tem muitos caças e aviões, né, sobrevoando o espaço aéreo de Taiwan lá. Isso pode causar um atrito ou algo do tipo também, ou pode a China estar esperando ver o que vai acontecer Rússia e Ucrânia para, quem sabe, se manifestar lá ou não. Então tem especulações sobre isso, mas como eu falo, tudo especulação. E aí também tem essa questão da Ucrânia e a Rússia ali. Assim como tem muito a ver com a OTAN também. Para quem não sabe, a OTAN, quando foi criada lá no período pós-guerra pelos Estados Unidos e tudo mais, ela tinha integrantes, se não me engano, 12 países, né? Alguns lá a Organização do Atlântico Norte, então tinha 12 países mais ou menos, e na dissolução da União Soviética, lá quando caiu o Muro de Berlim e tudo mais, a OTAN, isso foi lá em 91, 90 e poucos lá, a OTAN começou a permitir a entrada de novos membros, né, na OTAN, inclusive membros que eram da antiga União Soviética. Então tem vários países que entraram, hoje conta com cerca de 30 países, e a Ucrânia, assim como outros países, são, como é que eles chamam, de integrantes aspirantes, estão ali em processo de integrar na OTAN. Inclusive, um dos interesses da Rússia é o quê? Que a Rússia não quer nenhum país fronteiriço deles ali da OTAN. Então ele não quer nada que a OTAN cerque eles mais do que está e aperte o cerco. E aí uma coisa que chamou meu interesse é o seguinte: hoje é Rússia, Ucrânia ali com essa questão de invasão, porque a Ucrânia teoricamente é um país convidado da OTAN. Mas tem outro país que faz uma fronteira com a Rússia lá embaixo, que é a Geórgia, né? Que também é outro país que está em aspirante da OTAN. Então, quem sabe ainda daqui uns anos não vai ter uma invasão da Geórgia, assim como teve em 2014, né? Outra invasão russa que foi ali embaixo também, tá? Então, sempre prestem muita atenção nisso, cuidado com as narrativas e tudo mais. Aí hoje saiu a notícia não, o discurso lá do Biden falando que eles literalmente não vão fazer nada. Os Estados Unidos não vai fazer nada, vai fazer algumas sanções, né, mais no critério financeiro, bancário e tudo mais, mas acredito que não vai mudar muita coisa. Uma coisa que eu postei lá no Instagram que eu acho que seria um tiro no pé da Europa, no caso da Alemanha, querendo enrolar um pouco mais a certificação do Nord Stream 2. Para quem não sabe, Nord Stream 2 é um gasoduto, né, que passa gás, porque, melhor, quem não sabe, a Rússia é um dos maiores fornecedores de gás natural e petróleo para a Europa inteira. Já tem o Nord Stream 1, que é um gasoduto que passa lá, né, pelo oceano e vai para boa parte, fornece gás e petróleo para boa parte da Europa. E através da Gazprom, que é uma das maiores do mundo, se não a maior do mundo nesse ramo, que hoje está caindo de quase 20%. E o que acontece? Eles estavam querendo dar uma barrada no Nord Stream 2, que é um segundo gasoduto que está sendo criado lá. A grande questão é, se isso acontece, é um tiro no pé da própria Europa, porque vai ter menos gás, menos petróleo para a Europa, e o que acontece com o preço da energia? Vai lá em cima. Então os europeus vão sofrer muito. Então aquilo que eu postei lá no Instagram, é como se eu ficasse brabo com o dono do mercadinho aqui da esquina, porque ele está brigando com o vizinho dele, e aí por causa disso eu não vou comprar no mercadinho para o dono não ganhar dinheiro. Só que eu não compro dele, mas morro de fome. Eu vou passar fome aqui, vou me ferrar, vou morrer de fome, mas não vou comprar nele. Então até que ponto isso é saudável? Até que ponto isso é um pouco de birra ou algo do tipo? Então tem que ter um pouco de noção quanto a isso. Tá bom? Mas enfim, não é minha ideia aqui, eu não sou especialista em guerra, não sou especialista em Rússia, Ucrânia, tá aí uma coisa que eu vi um monte de gente hoje e ontem, eu nunca vi tanta gente, tanto russo e tanto ucraniano, falei isso ontem até, tanto russo e tanto ucraniano aqui no Brasil, a quantidade de gente que tem que entende tudo. Eu não entendo nada desse negócio, eu não falo russo, muito menos ucraniano, eu percebo algumas coisas e fico de olho em outras. A impressão que dá agora é o quê? Que
Os Estados Unidos lá convidou a Ucrânia para entrar na OTAN, a Ucrânia estava meio balançando ou algo do tipo, a Rússia não gostou e está começando a querer, ó, ou para com esse negócio aí, devolve, né, as regiões separatistas para cá, ou a gente vai brigar com vocês. Basicamente é isso. E aí os Estados Unidos agora está de mão atada, não pode fazer nada, porque se ele fizer alguma coisa, aí o furo é mais embaixo. Né? Então a Ucrânia, obviamente, não tem poder nenhum de deter a Rússia, está lá só se defendendo, mas acredito que é uma questão de tempo até a Rússia dominar lá e conseguir as regiões separatistas. Inclusive a notícia de que o próprio Putin já está oferecendo cessar-fogo para a Ucrânia. Ó, a gente vai cessar fogo, resolve tudo, tá tudo bem, amanhã a gente aperta as mãos e faz um churrasco lá e toma uma vodka junto, tá tudo certo, não tem problema nenhum, é só entregarem as regiões separatistas que a Rússia quer de volta lá e tá tudo certo e segue a vida. Agora, para isso acontecer, se isso acontecer, a Ucrânia provavelmente não poderia entrar para a OTAN, e aí tem o interesse tanto da Ucrânia como dos outros países de a Ucrânia entrar na OTAN, porque vai ficar mais próximo à Rússia. Então o Putin literalmente jogou a batata quente na mão dos outros. Ó, querem continuar com essa guerra, com esse negócio? Beleza, vamos continuar. A Ucrânia não tem chance nenhuma contra a gente. Agora, querem separar, querem acabar com isso hoje? Ofereça o que a gente quer e tá tudo certo. Então, basicamente é isso. Né? E quando aconteceu isso, eu já posso mostrar para vocês. Olha o que aconteceu com o petróleo hoje. O petróleo hoje chegou a subir aqui, entre fechamento e a máxima, chegou a dar aqui 8% e pouco de alta. Nesse momento, o petróleo já está aqui, cadê? Está aqui, 0,75 de alta. Já chegou a operar no campo negativo hoje algumas vezes. Ele abriu lá em cima, voltou bastante. O gás natural também era outro que tinha começou o dia, né, com uma alta gigantesca, acima de 5%, e já está ali operando na casa do 0,8, 0,7, 0,6 para cima e para baixo aqui normalmente. Nós temos alguma aqui, o gás natural. Ó. Nós temos aqui algumas outras commodities, né? Por exemplo, o café aqui está com menos 3,90, o milho 0,73 de alta, que chegou a dar 5% de alta na Bolsa de Chicago, voltou, agora já está aqui caindo de novo. Caído não, está aqui ainda em alta, mas está aqui embaixo. SPI, né? O mundo estava desabando lá nos Estados Unidos, olha aqui o milho. Abriu lá em cima e já está quase no 0 a 0. O SPI estava lá embaixo, com 2% e tanto de queda, né? Nasdaq e Dow Jones também, agora já está aqui, ó, voltando a subir e está tudo certo. A própria Ibovespa, né, se a gente mudar aqui, ó, ela já está com 0,59 de queda nesse momento, mas chegou a dar 2 e tanto de queda. E o dólar, que estava disparando, ainda está alto, mas estava quase 3% de alta hoje em boa parte do dia, já voltou um pouco também. Né? Então, é aquela história. Isso talvez vá continuar ainda por um tempo, mas talvez melhore um pouco a questão da intensidade, mas ninguém sabe até onde isso pode levar. Então, cuidado com as narrativas, cuidado com o que acontece nas notícias, né? Porque tem muita coisa acontecendo por aí e, obviamente, cuidado com a volatilidade, tá? Então, assim, enquanto isso, uma coisa que a gente tem que prestar atenção, se tratando de commodities, principalmente commodities agrícolas. A Ucrânia é um dos maiores exportadores do mundo de grãos, principalmente milho. Então a gente tem milho, soja, farinha, trigo, né, tudo em rota que passa lá por aquela região do mar da Varsóvia, ali naquela região ali da Ucrânia. Os navios não estão passando por lá, tá? Porque é uma questão meio óbvia, as empresas de seguros marítimos não estão cobrindo aquela região, não estão fazendo seguro de lá, e aí imagina quem é que vai botar um navio no mar, né, numa região de conflito, onde está tendo bombardeio toda hora lá, sem seguro. É uma questão de uma missão kamikaze, né? Então o pessoal não vai fazer isso. E aí isso pode atrasar um pouco a questão da logística das commodities. Então a gente pode ter atraso aí de milho, atraso de soja, atraso de farinha, farelo, trigo, né? E isso pode subir um pouco o preço das commodities, porque a oferta vai ficar prejudicada. Então, cuidem isso, tá? Não estou dizendo para saírem comprando tudo quanto é tipo de commodity, assim como eu espero que ninguém tenha comprado milho hoje no início do dia, porque era óbvio que ia abrir com limite de alta quase, abriu lá em cima. Então, tem sempre espera o day after, né? Espera o dia depois da manhã, o dia depois dessa tragédia para ver de fato o que vai acontecer, né? O Biden falou que amanhã o pessoal da OTAN vai se reunir
Vamos ver o que vai acontecer também, o que vão se decidir, se as coisas vão melhorar ou não. Mas o que eu recomendo para todo mundo que não está posicionado agora é bumbum na parede e fica de olho aí, espera, não entra nesses picos de volatilidade, porque é muito perigoso, né? Independente do lado que for entrar, é muita questão de sorte para onde vai e para onde não vai. E se for entrar, controlem o risco. Faz uma operação com opção, algo do tipo, para travar o risco, para se o mundo acabar, não perder mais do que aquilo que já saiba que vai perder. Tá bom? Então, basicamente é isso. Mas enfim, temos aí então, né, aqui no Brasil, deixa eu puxar aqui, ó. Nós temos Ibovespa com 0,62 de queda, o contrato H de milho com 0,57 de alta, que chegou a bater 2 e tanto de alta aqui em cima, chegou, né, entre a abertura e o preço que está agora, ele chegou a subir aqui 2,15 pontos. Né, o boi 0,40 de queda do contrato G, o café aqui com 2,67 de queda, soja caindo 1,06. Destaque, ó, como eu falo, espero que nenhum tenha operado no início do dia. Tudo no início do dia estava lá em cima, então muito cuidado. O dólar subindo 2,07 agora, né? E a Petro que saiu segurou boa parte do dia ali em alta, mas agora já está caindo de novo, o petróleo também caindo e ela saiu com um balanço bom ontem, mas não segurou. As commodities eu já falei, né? Então o petróleo aqui com 0,94 agora, gás natural lá em cima 0,83, nós temos aqui a soja com 1,09 de queda, o café caindo 3,90 e o milho que está aqui com 0,73 de alta. Basicamente é isso. Bom, vamos lá falar, né? Não tem muito o que falar hoje dos nossos gráficos, porque não tem muito o que fazer também. Então aqui, contrato H de milho, o que teria que ser feito? Nada. Então hoje não foi um dia para se posicionar no milho. Ah, poderia ter vendido milho aqui no topo histórico, nessa região aqui no 101, um pouco do contrato H. Poderia ter vendido sim, seria uma operação, mas se a gente botasse um gráfico lá de 60 minutos, teria que vender no primeiro negócio do dia. Se eu botar num gráfico de 15 minutos, já abriu caindo na primeira barra. Num gráfico de 5 minutos, cadê o início do dia, abertura do dia, tá onde? Deixa eu achar aqui, às 9 horas da manhã, tá aqui. Teria que vender no primeiro tique. Então, basicamente, ele abriu caindo aqui e teria que vender no primeiro tique o milho e acabou, porque depois, qualquer ponto depois disso ficou perigoso. Vender um pouco mais abaixo, já deu um ponto e tanto, a volatilidade já ficou alta, já ficou complicado. Então, poderia ter vendido? Poderia ter vendido, sim. Né? Vender aqui com stop aqui atrás. Beleza, pode ser que ele nunca mais suba lá antes do vencimento do contrato H e pode ser que termine o contrato H por aqui. Mas ok, a grande questão é que seria um ponto bem difícil de vender, teria que ser muito, né, muito preciso ali no momento da abertura do pregão, botar uma ordem ali e ainda conseguir pegar um spread bacana. Tá? Então, não tem muito o que fazer. Hoje foi um dia, né, que na questão de notícia foi um dia muito relevante, mas na questão gráfica aqui não mudou muita coisa. O fato é, entrou lá, voltou, teve defesa, então tem gente segurando o milho nessa ponta aqui, gente que não quer que o milho suba muito mais do que isso, ou que não acredita que o milho vai subir muito mais do que isso, né? Assim como teve em todas as outras commodities o mesmo desempenho, o mesmo perfil de operação hoje. Abriu tudo com gap de alta e veio caindo até o final do dia. Aí não tem muito o que fazer no milho. Se eu botar o CCMK, que era o contrato mais forte que a gente tinha no momento agora, bateu os R$ 100 lá em cima e voltou. Então o CCMK chegou a romper topo aqui e voltou um pouquinho. É a mesma coisa que eu comentei. Se fosse um contrato de milho ter mais força para subir aos R$ 100 na atualidade, seria o contrato K. Mas como eu digo, não é porque agora ele voltou e deixou uma sombra que ele vai cair e chegar aos 87. Tem que esperar, porque a gente não sabe o que vai acontecer, porque a gente precisa ver o quanto esses conflitos, o quanto toda essa questão vai impactar na questão de logística de commodities. E isso encarece muito algumas regiões e fica muito barato em outras, né? Que às vezes fica muito local a commodity, não consegue exportar, ela cai o preço localmente, mas na questão de exportação fica caro, certo? Se eu olhar o boi abriu aqui em 345, não mudou muita coisa, então o boi está ali, segue a tendência de alta dele, então eu estou com um alarme de
de operação mais ou menos aqui embaixo, era para estar aqui, né? Então, se ele chegar aqui por baixo, tocar nessa região ou algo do tipo, poderia ficar interessante uma operação nesse ponto, uma compra por aqui ou até mesmo uma compra perto dessa média ou algo do tipo aqui seria uma região interessante para se posicionar comprado no boi, mas muito cuidado com a volatilidade. Uma coisa interessante é que ele ficou muito tempo de lado aqui com leve inclinação de alta e está começando a andar para cima e isso é bom. O boi quando fica muito tempo parado e depois resolve andar, muitas vezes é um bom sinal, muitas vezes a gente consegue operar a favor desse lado que ele está andando e aí consegue pegar operações bacanas. Tá bom? O café voltando hoje com bastante força aqui. Então o café tem uma correlaçãozinha até um pouco com algumas outras commodities, mas hoje o café caiu com bastante força, rompeu esse fundo e está vindo embora. Eu já venho falando bastante dessa questão do café, de tomarem muito cuidado com isso. Né? Lá no gráfico semanal ele perdeu o fundo daquela barra lá, está vindo testar esse fundo aqui, mas ele tem espaço para chegar até aqui os 278, 280 pelo menos aqui tranquilamente. Se fechar essa semana assim, se hoje fosse sexta-feira, 5 horas da tarde, e fechar essa semana assim, se na próxima semana ele continuar para baixo e romper o fundo aqui, ele pode testar aqui os 285 ou até mesmo os 280. Eu falo já há bastante tempo, né, nos últimos dias, para a gente tomar cuidado com o café nesse preço, ver se ele não vai voltar um pouco, porque não se sabe se lá no meio do ano o café vai estar tão ruim assim quanto acham que vai estar. E se não acontecer isso, pode ter uma, uma pressão um pouco maior no preço da commodity. Então tomem cuidado com isso, eu já venho alertando bastante tempo essa região aqui do café. Por enquanto eu sigo comprado, né? Sigo com o meu ETF comprado lá, não mudou muita coisa, mas estou de olho, estou rastreando esse movimento, não vou deixar voltar muito mais que isso, pelo menos, não digo a posição inteira, mas uma parte da posição, certo? A soja, se a gente olhar, fez o mesmo padrão do milho, né? Abriu lá em cima com um gapzão de alta, explodindo lá, e veio voltando, chegou a adentrar aqui a barra de ontem, fechando no campo negativo. Seria isso aqui um ponto de venda? De fato, isso aqui é uma barra muito climática. É uma barra bem climática, bem forte, vou botar no gráfico semanal. Olha o tamanho dessa barra aqui, mas como eu digo, é a primeira barra recém, é o primeiro dia que aconteceu um auê todo lá, então a gente tem que esperar o day after aí para ver o que vai acontecer amanhã ou depois. Pode ser que comece a subir, pode ser que comece a cair, não se sabe. Então, o que eu digo para vocês é paciência, aguardem um movimento um pouco melhor, um movimento um pouco mais tranquilo para se posicionar. E é assim, quem está posicionado, independente da commodity que esteja, se andou a favor da operação, né, beleza, gerencia isso, deveria até já ter saído, dependendo do tamanho da mão ou algo do tipo, protegido a operação ali de uma forma um pouco mais interessante. Se andou contra a operação, eu espero que não tenha saído já na primeira barra, na hora que o mercado abriu, que começou a notícia que o mercado está extremamente estressado. Então tem que sempre ter essa questão, essa sensibilidade, esse feeling de entender que beleza, eu acho que realmente daqui não melhora mais e daqui é só ladeira abaixo ou enfim, não vai dar certo minha operação, eu tenho que sair, tá bom? Então tenho aprendo a desenvolver um pouco esse feeling. O dólar, né? Eu fiz uma operação em dólar ontem que casualmente, né, fez um hedge na minha carteira. Foi uma posição pequena, né? Mas foi uma posição que já deu um certo lucro na operação. Eu comprei dólar antes, eu posso botar aqui. Eu comprei dólar ontem, eu não me lembro o preço, mas foi aqui embaixo. Eu postei lá no Instagram, mas eu comprei dólar nessa barra aqui, se eu não me engano, ou né, foi aqui nessa barra. Então, e encerrei aqui em cima. Eu sei que deu 130 e poucos, né? Quase 140 pontos de lucro a minha operação no dólar aqui, em questão de pouco, né, das 5 horas da tarde de ontem, era que eu estava gravando o vídeo, até as 11 horas da manhã, mais ou menos. Então, deu uma operação muito boa no dólar. Fiz pena que foi um contrato só, mas eu fiz só para realmente testar, né, mesmo ali uma estratégia, e deu ali 1.400 pila na operação. Depois eu fiz outra operaçãozinha comprada de dólar aqui embaixo, comprei aqui, só que eu comprei ele, na verdade eu comprei no final dessa barra aqui, quando ele rompeu, que ele me estopou e subiu.
né? Então aí quando chegou aqui em cima, eu acabei encerrando de novo a operação e aí fiquei, né, sem nenhum problema. Então eu peguei uma operação grande, uma outra operaçãozinha bem pequenininha aqui, e aí depois eu pulei fora, estou líquido no dólar nesse momento. Por que que eu não continuei comprado no dólar? Porque eu queria justamente fazer aquilo que eu falei das commodities. Eu quero esperar amanhã, quero esperar o day after, eu quero esperar para ver o que vai acontecer, né, daqui para frente. Tem espaço para subir? Não é muito, né? Se a gente olhar aqui o dólar no gráfico diário, tem espaço para chegar lá na média, tem espaço para chegar em muito lugar aí, no gráfico semanal também. Nós temos aqui ele ainda, né, num estocástico bem sobrevendido aqui embaixo, uma volatilidade aumentando, então isso aqui aumenta também o risco da operação. Fato é, eu comprei dólar ontem aqui, encerrei dólar hoje lá em cima. Então foi uma ótima operação que eu fiz no dólar. Agora estou de olho, se amanhã depois ele voltar um pouco aqui, der uma segurada, né, não conseguir cair ou algo do tipo, eu posso entrar de novo comprado aqui com um risco controlado, obviamente, e aí vamos ver o que, que o dólar resolve fazer. Lá no, eu não sei se eu fechei aqui, mas o tá fechado. O dólar index hoje estava subindo mais de 1%. O dólar index, quando se mexe bastante, se mexe 0,20, 0,10, 0,15. O dólar index subir mais de 1%, aqui teve uma corrida gigantesca para dólar hoje. Tanto é que a gente viu o ouro caindo, outras commodities de metal também caindo. Então, pode ser que ele continue forte ainda aqui um bom tempo, não se sabe até quando e nem quanto, e nem a força desse movimento, mas se ele voltar aqui, que pode acontecer, né, no day after, voltar um pouquinho, eu posso entrar numa operação comprada aqui embaixo. E se ele continuar subindo, eu posso entrar no mesmo ponto que eu saí, que ainda vou ter uma gordurinha boa para queimar aqui na operação. Como eu já entrei inicialmente numa operação num ponto certo, tem uma gordurinha bacana. Mas é aquela história, né? Aquilo que eu falava já há bastante tempo. O dólar vinha caindo, saiu de R$ 6 praticamente para 5, uma janela gigantesca de exposição. Falei há muito tempo para dolarizarem patrimônio, aproveitarem os momentos, aproveitarem as oportunidades. Eu dolarizei boa parte aqui no 5,20. Estava esperando um pouco mais para dolarizar, até nem dolarizei mais, mas tudo bem, tá tudo certo, não tem problema nenhum, ainda está dentro da janela de dolarização aqui que eu espero, talvez semana que vem, algo do tipo, vou pensar em alguma coisa, né? Então aproveitem essa janela. E eu fiz uma operação comprada, uma operação que eu venho rastreando no dólar há muito tempo, desde que ele começou a cair com bastante força aqui, eu já me chamou a atenção, né, essa região de estocástico, essa região de volatilidade muito baixa, né, eu já venho cuidando bastante aqui para pegar uma operação comprada. Casualmente ontem, quando eu estava analisando esse gráfico, olhando isso aqui, eu resolvi aqui mesmo, durante o vídeo, fazer uma operação, né? Então não sabia que ia acontecer guerra, não sabia que o dólar ia subir, mas dada a situação que estava, dado o ponto no gráfico que ele estava e a amplitude, né? A amplitude não, a inclinação mais forte aqui da última barra preta, eu acreditava que poderia ter um repiquezinho próximo e que o preço que eu pagaria para entrar nessa operação, ou seja, o stop que eu pagaria, poderia ser bem curto. E aí foi o tipo de operação que eu resolvi fazer. Tá bom? Deu certo, felizmente deu certo. Espero que eu consiga acertar um próximo timing de entrada no dólar agora. Quem sabe nessa barra de 60 agora poderia ter sido um bom timing de entrada aqui, ó, no 5,7. Eu não peguei, mas tudo bem, eu posso esperar um bom time para entrar de novo no dólar aqui. E aí, se ele continuar subindo, não tem problema nenhum, a gente se posiciona, fica comprado. E se for cair, tudo bem, peguei uma ótima operação também. Já o Ibovespa, né? Se botar num gráfico diário, olha aqui onde é que ele bateu hoje. Então, quem viu o desenho que eu fiz ontem, foi exatamente no ponto onde eu mostrei que ele poderia bater aqui. Eu aqui em cima, como eu sempre falo, a gente compra guarda-chuva em dia de sol. Aqui em cima eu fiz venda coberta de um monte de ativo. Aqui em cima eu fiz trava de baixa em BOVA11. Fiz um monte de operação com opções que, se a volatilidade aumenta bastante, o negócio dá uma explodida. E aí o Ibovespa logo depois começa a cair, volta um pouquinho e bate aonde? Bem na região a gente tinha imaginado que ele poderia bater e voltar. Então isso aqui eu não desenhei agora, isso aqui estava desenhado ontem. Quem não acredita, olha o vídeo de ontem.
eu mostrando exatamente esse ponto aqui, falando dessa região de rompimento aqui, que ele poderia bater aqui. Então eu comprei dólar lá, mas não vendi o índice aqui, né? Mas eu estava posicionado em índice de forma mais baixista aqui através de opções. E ainda tem espaço para o Ibovespa subir um pouquinho aqui e tudo mais. Tá bom? Aí eu fiz um trade, né? Fiz 3 operações no mini índice hoje, né? Foi 4 operações. Uma operação inicial ali foi com compra, com prejuízo, com lucro, um lucrinho relativamente ok. Depois 2 operações menores, é que eu estou lendo claro que eu fiz no outro computador. 2 operações menores com 2 prejuízos, que quase me deixaram o dia no 0 a 0. E agora, no final do dia, eu encerrei agora há pouco uma operação que está tudo lá no Instagram, tá? Para quem quiser ver. Uma operação que eu comprei índice lá às 16 e que hora foi aqui? Às 16h10 mais ou menos, e ele deu esse tirão para cima agora aqui, ó. WinJ 5 minutos. Eu comprei aqui às 16h10 nessa barra aqui, né? Se eu tirar um zoom aqui fica fácil de enxergar o porquê que eu comprei nessa barra aqui, né? Que ele estava vindo fazendo um pivôzinho, comprei no início dessa barra e encerrei aqui em cima agora há pouco, aqui, antes de começar o vídeo com vocês. Então deu mais uma operação aqui de 1000 e tantos pontos no índice aqui. Então, resumindo, o meu dia, né, de guerra foi bem lucrativo. Então deu uma operação muito boa em dólar entre ontem e hoje. As minhas opções, né, de BOVA e outras opções de venda coberta valorizaram um monte. Ok, perdi um pouco nas ações lá, beleza. Comprei algumas ações hoje, de mais ações de empresas que eu já tinha, né? Então, sempre nesses momentos, eu postei isso lá no Instagram até, mas eu sempre gosto de falar o seguinte, beleza, tá acontecendo uma guerra lá na Ucrânia, Rússia e tudo mais. O que isso impacta na lojas Renner aqui? As pessoas vão deixar de usar roupa, vão deixar de comprar, vão começar a andar pelado agora e voltar lá para a época do Tarzan lá e botar umas folhas de bananeira na frente e vão sair na rua assim? Não. O que isso acontece com empresas de energia elétrica? Vai começar todo mundo a voltar a ficar no escuro porque teve uma guerra lá do lado do mundo? Não. Até mesmo o Cogna. Olha o que subiu o Cogna hoje, né? Entre uma empresa que eu tenho cuidado bastante nos últimos dias. Um gráfico diário. Olha o que o Cogna fez. Entre a abertura aqui, deu quase 10% de alta no dia. Então, beleza, aconteceu uma guerra lá na Rússia e Ucrânia. As pessoas vão parar de estudar no Brasil? Parar de estudar? Ninguém mais estuda. Então, sempre se perguntem isso. Tá? O que impacta lá, aqui? Mas aí o dinheiro, né, que tá saindo o dinheiro do Brasil, indo para fora, isso pode diminuir o investimento, né, das ações das empresas, capitalização. Ok, mas a empresa em si muda? Não muda. O preço da ação pode ser que mude, porque o pessoal faz um sell-off ali e vai embora. Mas a empresa em si não muda, então as perspectivas de lucro podem continuar igual. Então, querendo ou não, nesses momentos onde o mundo está acabando, onde tem um terror, um pânico, sempre é uma boa oportunidade para se posicionar em bons ativos. Então, ter caixa, principalmente em período de volatilidade muito grande, período de incerteza muito grande, é muito, muito, muito importante. É melhor ter caixa do que estar posicionado em muitos ativos, por exemplo. Por que eu estou sempre falando isso? Por que eu não gosto de fazer operações longas, né, em muitos ativos, em índice futuro, em dólar, até mesmo em milho? Por que eu não gosto de fazer operação muito longa? Porque eu quero sempre ter o máximo de caixa possível para aproveitar uma oportunidade muito boa. Não tem coisa pior do que o Ibovespa, que nem aconteceu na pandemia, de dar circuit breaker várias vezes, né, seguido ali, dele cair 10, 15, 20, 30, 60% num período ali de poucos meses e a gente não ter caixa para comprar ações, comprar ativos que saíram de R$ 30 valendo R$ 6, que saíram de R$ 50 valendo R$ 15. Ou lá em 2015, não ter dinheiro para comprar Petro, que saiu de quase R$ 30 para R$ 4, né? Então, ter caixa é importante. Não tem coisa pior do que chegar nesse momento, enxergar a oportunidade, enxergar ali e só faltar o dinheiro. Então, sempre tenham caixa. Nunca se exponham totalmente
aos ativos de renda variável. Coloque um pouco em renda fixa, coloque um pouco em um CDB de algum banco com liquidez diária, algo do tipo. Eu uso bastante no meu dinheiro mais rotativo, eu tenho uma conta no Banco Inter e utilizo o CDB lá do liquidez diária do Inter. Eu precisei algumas vezes tirar e colocar dinheiro lá, principalmente para fazer aporte em alguns ativos, alguma coisa, é questão de 5 minutos está na conta. Então, coloca lá, faz a solicitação de dinheiro que eu quero lá e dá uns minutinhos, espera estar na conta, manda para a corretora e vamos embora. Tem gente que utiliza a própria corretora do Banco Inter, não sei como é que funciona, eu nunca usei, mas também deve ser uma facilidade até maior. Enfim, então sempre tenham caixa, separe um percentual da carteira para caixa, coloque esse caixa num tesouro pós de liquidez diária, um CDB de liquidez diária, qualquer coisa, né, que renda ali o mínimo possível de 100% de CDI ou algo do tipo, mas que tenha uma liquidez diária ali para poder fazer alguma operação rápida e aproveitar esses momentos. Aí cuidem sempre com as narrativas de mercado. Não entrem vendendo tudo quando o mundo está acabando e nem comprando tudo quando o mundo está a melhor coisa que existe. Infelizmente, só vai vender fundo e comprar topo. Não é o tipo de coisa que eu particularmente gosto de fazer e eu acho que ninguém gosta, né? Então tem que ter cabeça fria nesse momento. Eu não sei se vai ter mais guerra, se não vai ter mais guerra, se vão guerrear muito mais. Eu de verdade não fico feliz com isso, não gosto de nenhum tipo de conflito, principalmente onde envolva, né, muitas pessoas civis que não tem nada a ver com a história, que acabam sofrendo dano colateral, morrendo, perdendo suas casas, famílias, enfim, uma coisa é horrível de se pensar algo assim, mas isso acontece e a gente tem que lidar com isso. E quem perde dinheiro ou acontece alguma coisa com isso são ossos do ofício, beleza, não tem que estar culpando ninguém, isso acontece, é o risco de todo mundo. E quem ganha dinheiro com isso também espero que não fique comemorando, não fique feliz da vida, comemorando que teve guerra, comemorando que o milho disparou e voltou, que a soja disparou e voltou, ou algo do tipo, que isso também não é uma coisa, é uma coisa sensível. Pode estar comemorando sobre alguma coisa que outra pessoa ali perdeu um parente, perdeu alguma coisa lá também, que perdeu todo o dinheiro da família, né, ou algo do tipo. Então, tenho sempre em mente isso. O mercado financeiro é muito legal, muito bacana, mas isso aqui não é um fliperama, não é um videogame. A gente tem que ter noção que a gente está mexendo com empresas, mexendo com produções, mexendo com produtores, mexendo com vida de pessoas aqui. Isso tudo impacta numa ponta ou na outra. Tá bom? No mais, muito cuidado, bunda na parede, fiquem de olho nos acontecimentos. Eu estou acompanhando, estava dando uma olhada aqui no line-up da Interactive Brokers agora há pouco, né? Estava lendo algumas notícias, mas nada de muito relevante até após o pronunciamento do Biden. Olha o que aconteceu aqui com o Dow Jones, dá para ver, ó. Ele abriu durante a manhã e madrugada aqui, ele lá embaixo, e já no início do dia começou a recuperar, que tem um gap de baixa, né? Começou a recuperar e veio e já está aqui em cima, né? Lá na Europa, algo não tão bom também, tem o DAX aqui caindo, recuperou um pouco, voltou, mas está aqui mais ou menos. Então vamos ver o que vamos acompanhar aqui durante o resto do dia, que já está praticamente acabando. Vou me inteirar em algumas coisas aqui, mas sempre fiquem de olho nas operações de vocês e muito cuidado sempre para não entrar em operações só por causa de mídia, por causa de narrativa ou algo do tipo. Tá bom? Então, bom descanso para vocês hoje, cuidado com as operações. Até mais, tchau.